Oi, gente, tá começando agora mais um Ela Pode com uma mulher de sucesso, mais uma história que vai te inspirar. A Elaine Preste tá aqui, ela é especialista em sobrancelha. Eu vou contar pra vocês que eu conheci a história da Elaine sendo cliente dela, tá? Porque eu fui lá receber os cuidados e de repente no que a gente tá conversando, porque sempre que a gente tá fazendo alguma coisa a gente já vai conversando, conhecendo um pouquinho. Falei, gente, que história de sucesso que vai te inspirar. Vai mostrar para você que você pode tudo aquilo que você quiser. É por isso que é o nome do nosso podcast. Ela pode. Ela pode, eu posso, você pode. Nós podemos tudo aquilo que a gente quer. Elaine, obrigada, viu? Primeiro por ter aceitado o convite, por vir até aqui para dividir a sua história com a gente. É um prazer recebê-la. Ai, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui. E eu acho que já faz parte de um objetivo, né? Você lembra que eu falei pra você? Um dia eu olhei você na televisão e falei assim, um dia eu vou fazer a sobrancelha dela. Essa história, a primeira vez que eu conheci a Elaine foi aqui, né? Nos corredores da empresa, que ela veio com toda a equipe para uma tarde, um dia, na verdade, dia de cuidados com a nossa equipe. E aí eu conheci a Elaine e aí ela me contou que um dia ela viu ali na televisão a chamada do programa, né? E aí ela olhou na casa dela e falou, um dia eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu achei inacreditável essa história. Conta pra gente. Não, eu sou muito observadora, então a gente gosta de observar o perfil das pessoas, sobrancelha. E você tá sempre bem maquiada, bem arrumada. Mas eu vi que tinha alguns detalhes que eu poderia, né? Aquele olhar profissional nessa sobrancelha. Assim, gente, uns detalhezinhos ali que eu sei que ela maquia a sobrancelha. A gente que é profissional, a gente olha lá profundamente. Verdade. A gente faz um raio-x, né? Aí eu olhei, eu falei assim, nossa, um dia ela precisava de umas nanofios, uma correçãozinha de falhas. Um dia eu vou fazer a sobrancelha dela, mas foi eu conversando comigo mesma, até ri, brinquei comigo mesmo, porque eu sou cheia de falar sozinha. E não é que eu estive... No dia que eu estava aqui, eu não tinha me tocado. Quando você entrou na sala, eu falei, gente, eu vou fazer a sobrancelha da Verônica. E foi muito legal, né? Porque daí naquele dia, foi a Elaine que me atendeu, ela fez a minha sobrancelha, mas de uma forma não definitiva, né? O design. E fez um esboço. E fez um esboço do que seria, eu já amei, gente. E eu falei pra Elaine, eu sou muito medrosa, eu tenho muito medo de coisas mais definitivas, assim, de não gostar, de achar que não ficou natural. Só que quando a Elaine veio aqui, ela fez, eu falei, gente... Ficou muito bom. E aí ela viu que eu fiquei encantada, me fez o convite. Hoje é ela que cuida da minha sobrancelha, tá, gente? Tá aqui minha sobrancelha. Não precisa mais maquiar, né, Elaine? Que legal, né? E é isso que você fala no teu podcast, que eu acho que tem tudo a ver, ela pode, né? Você vê o poder de uma palavra? Pois é, o poder de uma palavra, de um pensamento positivo. Exatamente. Eu vou para aquele lugar. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou ter sucesso nisso. Quando você fala, aquilo cria uma força dentro de você que você não imagina. E tudo vai trabalhando, né? Porque o seu subconsciente e consciente vai trabalhando para aquilo. Mas você tem que ter esse poder de falar aquilo que você quer fazer. E isso faz muito parte da sua história, né? Elaine é especialista em sobrancelha, começou dessa forma, aqui no Brasil. E aí foi ganhando, né, espaço, ganhando clientes, mas você queria mais. Sim. Você queria expandir os horizontes, vamos dizer assim. E aí, como é que foi, Elaine? Eu achei muito impressionante a sua história pela sua coragem de repente, pegar um avião e ir. Mas é você que vai contar. Conta pra gente. Então, eu já era designer de sobrancelha, já tinha estipulado uma meta de atender 50 clientes por semana, já estava lá com uma carteira de 200 clientes mensais, já estava faturando bem, né? Eu comecei com uma necessairezinha com R$50, atendendo a domicílio, atendia no banheiro de shopping, atendia em qualquer lugar que você imaginar, até dentro do carro eu atendia. Às vezes a cliente falava assim, pode me atender aqui dentro do carro. Porque tinha lugares que eu ia com meu marido, São Paulo, Campinas. Campinas não, porque eu tinha lugares para atender. Que não tinha espaço para atender. E as mulheres eram tão assim, quero fazer minha sobrancelha com você, que a gente topava fazer em qualquer lugar. Então, eu sempre tive essa disposição de não importar como, sabe? O como não é comigo. Eu sempre penso assim, o como é com Deus. A minha parte é fazer. É isso aí. Né? A fé. Exatamente. A gente falou do falar, né? Que a gente tem que falar, a gente tem que reforçar. Ela pode, eu posso, você pode, a gente é capaz, a gente vai conseguir. Mas entra também a fé. A fé é um fator muito importante. Sim. A fé que vai dar certo. E são dois tipos de fé, né?
Você tem que acreditar naquele que te criou e em você. Uhum. Porque não adianta você ficar esperando. Eu tenho fé que eu vou acontecer isso na minha vida. Mas se você não trabalhar para que aquilo aconteça, acreditar em você, não vai acontecer nada. As coisas vão Sim. ficar no mesmo lugar, né? Então eu tinha a consciência de que eu tinha que trabalhar e eu sempre tive o seguinte lema: eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Uhum. Esse lema é meu também, Elaine. Sério? Eu sempre falo isso, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. E agora eu tenho um outro lema. Depois eu acho que de tanto viajar, eu vou chegar lá, né? De tanto percorrer outros países, de fazer a minha projeção de carreira e me tornar uma autoridade, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu falo assim, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Se não tiver chão, é porque Ele me deu asas. Olha só. E eu já voei, né? Olha então, só. isso me impede de ter medo. Eu posso ter medo, mas o medo não vai me impedir de avançar. O medo não pode ser maior que a fé, né? Não. A fé de que vai dar certo. Exatamente. Conta pra gente então, Elaine, como é que foi? Você já estava aqui no Brasil, né? Já tinha uma clientela boa. Já. Como a Elaine falou, você começou... começo sempre mais difícil, né? Sim. Vamos falar assim, atendendo no carro, atendendo em shopping. A gente tem que se virar mesmo nos 30, no começo, para depois ter uma certa estabilidade. Mas você já estava num momento aqui que você tinha atingido a sua meta, que era aí de 50 clientes por semana. Sim. Mas ainda assim, Deus já tinha te dado o chão, mas você queria voar. Sim. Mais um pouquinho. E aí, como é que foi? Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. E eu não sabia por onde começar. Sabe quando você fala assim, por onde eu vou começar, né? E o meu desejo era de viajar fora do Brasil. E não era nem de viajar dentro, eu queria já ir para fora, eu queria atravessar fronteiras. Chegar um dia num lugar e falar assim, olha, um dia eu pisei nesse país e fiz sobrancelha ali. A minha marca tá ali. Alguém me conheceu ali, né? E um dia, o que eu fiz? Eu peguei minha mala vazia de 10 quilos, num domingo à tarde, me lembro até hoje, e fui pro aeroporto andar com a mala vazia, simulando uma viagem. Elaine, vamos lá. Gente, é aquilo, né? Da palavra, do poder da fé. Então, você queria andar de avião, você queria sair do país, né? Você não queria ficar, que fosse aqui. Você pegou uma mala vazia. E foi qual aeroporto? Aqui, Viracopos. Aqui em Viracopos. Sozinha? Eu fui eu e mais 2 amigas. Com as malas também. As minhas amigas não foram com as malas, elas foram comigo e a gente só ria, né? Aí eu pensava assim comigo, quem ia imaginar que minha mala tá vazia, que eu ia viajar? Ninguém. Eu nunca tinha ido, na verdade, no aeroporto. A única vez que eu fui no aeroporto foi buscar uma pessoa que eu estava recebendo na minha casa. Só. Eu nunca tinha ido no aeroporto, assim, para fazer uma viagem. Aí eu me estimulei, eu falei, meu cérebro precisa viver, eu preciso sentir o cheiro do aeroporto, ver um avião descendo, ver as pessoas entrando, eu preciso viver essa experiência. E eu fui para o aeroporto, né, eu e minhas amigas. E eu fui com a mala e andei com a mala vazia para cima e para baixo, fiquei 1 hora andando com a mala, sentei numa cafeteria, e ali fiquei batendo papo com as minhas amigas e a gente foi embora. Mas aquilo ficou ali dentro, latente, né? E o que acontece? Eu já tinha um passaporte, mas eu não tinha visto de passaporte, né? Para ir para os Estados Unidos, né? Tinha o passaporte. Bom, as coisas começaram a conspirar a meu favor. Que começaram a aparecer clientes que moravam nos Estados Unidos, que iam morar nos Estados Unidos e que estavam de passagem ali e passava pelos meus cuidados para depois ir embora. E eu fui fazendo contato com elas. Olha, onde você mora? Onde você vai morar? Me dá seu contato quando você chegar lá. Não, mas eu quero voltar um pouquinho no aeroporto, Elaine. Tá. Você pegou a mala, você e as suas amigas, e lá você ficou. Ficou Fiquei. observando, olhando, pensando. Quanto tempo você ficou? Projetando, sonhando. 1 hora. Fiquei 1 hora sentada, olhando os aviões subindo e descendo, me imaginando lá dentro daquele avião. Eu falei assim, Aí eu passava nos aviões que tinham o símbolozinho dos Estados Unidos. Eu falei, um dia eu vou entrar num avião desse aí. Um dia, da Disney. Aqueles da Disney que chamam atenção. Um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou ser igual aquela moça ali. Eu vou entrar, vou entregar meu passaporte. Eu vi as pessoas entregando o passaporte. Falei assim, ali sou eu. Vai chegar minha vez. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Aí você voltou para casa e continuou os seus atendimentos. Vida que segue. Vida que segue. Aí você passou, foi uma coincidência, ou você buscou pessoas que estavam de viagem? Não. Na verdade, eu usei a fé. Eu quero ir. Meu Deus, eu quero ir. O que eu faço? Eu me lembro de um propósito
É que não tem como eu desvincular a minha fé, sabe? Sim, Do que eu sim, conquistei. sim. Aham. Então, eu sei que, né? Mas, resumindo, eu fiz o desenho do meu pé, escrevi que eu queria ir para Miami. E escrevi para Deus, esse é o meu pé, é o desenho do meu pé. Eu quero pisar lá. E aí eu escrevi, quero ir para Miami. Eu nunca tinha andado de avião na vida. Eu me lembro que isso foi no dia 13 de agosto. Quando chega no dia 30 de setembro, ó, eu não tinha nem visto de passaporte, tá? Pra entrar nos Estados Unidos. 30 de setembro do mesmo ano, eu estava descendo no aeroporto de Miami. Agora você me Calma, pergunta. o desenho do pé você fez 13 de agosto. Você não tinha nem o visto. Eu não tinha visto, eu não conhecia ninguém que morava lá, que poderia tal. E aí, como eu falei pra você, as pessoas começaram a aparecer, que iam morar lá. Uma cliente, Elaine, eu vou morar nos Estados Unidos, preciso fazer minha sobrancelha. Eu falei, miga, vem, vamos fazer. E aí já colhi a informação dela, onde você vai morar, o que você vai fazer, tem muito brasileiro, não tem? E fui colhendo informação. Falei, quando você chegar lá, eu tive, olha a minha cabeça. Eu tinha tanta convicção que eu ia, sabe o que eu fiz? Eu falei, pega o meu material e leva pra mim. Aí eu falei, põe aqui um kitzinho de sobrancelha, eu vou colocar na sua bolsa, você leva pra mim? Mas você vai mesmo? Eu vou. Segura lá, guarda lá que eu vou. E ela levou. E ela levou meu kitzinho dentro da mala dela, porque aí eu ia só com a minha mala. Entendeu? E eu nunca, não sabia como que era imigração, não sabia como que era nada. E seria a sua primeira vez, Minha né? primeira vez. Então aí e ela levou. E ela ficou lá guardando uns meses, né? Tipo, isso foi em, sei lá, julho. Então passou julho, agosto, setembro. Então tudo que eu fiz foi pra forçar, agilizar o processo, né? Foi pra agilizar o processo. E aí ela levou. Apareceu uma cliente e falou assim, você tem visto de passaporte, né, para ir para os Estados Unidos? Eu falei, não, eu vou te ajudar. Aí ela foi lá, fez a minha DS 160, que eu acho super complicado aquilo ali. Eu acho que Deus olhou assim, ela não vai fazer. Eu vou botar alguém para ajudar ela. Porque ela não vai. Eu era muito Isso parada. ela não vai conseguir. Não vai. Bom, enfim, coisas extraordinárias acontecem quando você pensa o extraordinário. Então, eu conto essa história, tem clientes minhas que ficam assim, paradas, assim, inacreditável o que aconteceu com você. Mas eu posso te dar o telefone das pessoas que me ajudaram e dizer pra você o que elas fizeram pra me ajudar, porque eu realmente sozinha não ia ter capacidade de fazer. Bom, uma me ajudou a tirar a DS, a outra levou meu material. Agora um detalhe. Fui fazer um trabalho voluntário. Olha a importância de você servir. Pois é. Olha a Ó, importância. aí entra numa outra questão, né? Você foi muito ajudada, mas você também ajuda Sim. muito e ajudou muito. Sim. Aí eu fui fazer um trabalho voluntário em São Paulo. E um grupo de mulheres se reuniram para ajudar. De que forma? Elas doavam o valor da sobrancelha e eu doava, entendeu? Elas pagavam a sobrancelha para mim e eu revertia isso para doação desse trabalho social. Uhum. E foi um grupo de mulheres. E dentro desse grupo de mulheres tinha uma pessoa que hoje é minha amiga. E ela falou assim: a minha irmã falou que você tá indo para os Estados Unidos, né? E eu não falava para as pessoas, estou pensando em ir. Eu vou. Ah, quando? Não, por esses dias. Estou para comprar passagem aí. Mas nunca falava assim o dia, a data, nada. Mas nisso você já tinha o visto ou ainda não? Não, aí uma já estava tirando meu visto. Você estava no lembra? processo. Já estava no processo. A outra já levou meu material. Eu falei assim, agora eu preciso. Uhum. E eu não sabia como procurar uma passagem, eu tinha medo de golpe. Eu não sabia como procurar um hotel, comprar um seguro de vida para viagem. Eu não sabia alugar carro, eu não sabia fazer nada. E essa moça, a Rosana, falou assim: essa minha irmã falou que você tá indo pra lá. Eu tenho como te ajudar. Porque ela ia muito e ela tinha como se fosse um AP dentro de um resort, que vai pagando mensal. Uhum. Ela falou assim: eu tenho como te ajudar. Te ajudo a procurar uma passagem, ver seguro, porque eu já tô habituada a ir constantemente. Vou te ajudar. Pegou meus dados. E na madrugada, às vezes, ela me mandava mensagem. Achei uma passagem aqui, quer que eu compre? E eu nunca estava acordada. Eu estava sempre dormindo. Um belo dia, ela falou assim: Elaine, quando for assim, deixa o seu celular ligado um som alto para você me ouvir. Ah, tá bom. Aí teve um dia que eu recebi uma planilha com todos os gastos da viagem. Passagem aérea, hotel, seguro viagem e carro.
E porque eu já tinha passado para ela para onde eu queria ir, mediante as minhas clientes que estavam lá, morando lá. Aí, o que eu fiz? Mandei para ela todos esses dados e ela mandou uma planilha para mim, pagamento parcelado em 6 vezes. Aí eu olhei, eu falei, nossa, ela fez uma planilha de cálculo, uma previsão do que eu vou gastar na viagem, né? Aí mandei mensagem para ela, oi, desculpa, deu tudo certo, assim, alguma passagem e tal? Ela falou assim, deu, tá tudo pago a sua viagem. Essa planilha é quando você vai me pagar, todo dia 20. Eu falei, mas como você pagou? Ela falou, paguei no meu cartão. Eu falei, mas quem te garante que eu vou pagar? Você mal me conhece. Ela falou assim, eu tenho certeza que você vai me pagar, porque foi Deus que mandou eu fazer isso por você. E ela pagou minha viagem e fez uma planilha para eu pagar parcelado para ela em 6 vezes. Eu falei, gente, não tem como não ir. Tá tudo pronto. Uma foi lá e resolveu uma questão, a outra vai resolver outra. Eu fui empurrada aí. Mas primeiro eu tive que mentalizar aquilo, eu precisei usar minha fé lá atrás. E eu fui. 30 de setembro eu estava descendo no aeroporto de Miami. Sozinha? Eu e meu marido. Você e seu marido. Eu e meu marido. E agora, nesse caminho todo que a gente percorreu, foram 10 viagens. Não, mas então, e aí tá, você chegou lá, Cheguei. uma das suas clientes que estava morando lá estava com o seu material, porque você nem estava assim com o seu material na mão. Não. Como é que foi? Você se viu lá e você já foi sabendo que você queria trabalhar lá. Na verdade, eu fui assim. A gente sabe que dentro da legislação americana existem regras estaduais, Sim. né? Turista não pode trabalhar assim, aleatoriamente, sem ser convidado, não pode palestrar sem ser convidado, tem que ter uma carta de referência. Então, a minha intenção era fazer algum treinamento lá, tirar uma licença. Estudar, fazer alguma coisa, tá? Mas assim, se eu tivesse ali uma meia dúzia de mulheres, amigas, né? Atender elas ali na casa de uma delas. Nem que fosse de graça, eu estava disposta. Eu estava disposta. Porque ali, eu não estava pensando só no dinheiro que eu ia ganhar ali. Eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando numa projeção de carreira. Eu estava pensando na experiência. Eu estava pensando na autoridade que ia trazer para o meu nome. Eu estava pensando em várias coisas que, na verdade, não é dinheiro. E que tudo isso me trouxe resultados em outras áreas. Então, uma porta que se abriu, que eu não foquei dinheiro, abriu outras portas que me trouxeram o resultado financeiro. Uhum. Então, é uma coisa assim. Às vezes você mira, você fala, mas eu vou ficar ali uma semana plantando e eu não vou colher nada. Engano seu. Nunca, ninguém que planta não vai colher. Alguma coisa você vai colher. Então, às vezes, eu tô ali num trabalho voluntário dentro do presídio, que é um trabalho que a gente faz bastante, dentro da oncologia de um hospital. Aí passa uma pessoa, um médico, uma coordenadora do presídio, me dá seu contato? Ai, eu gostei muito do seu trabalho, minha mãe precisa fazer a sobrancelha. Então, você não foi com essa intenção. Você foi com a intenção de doar o seu serviço, doar o seu tempo para alguém. E ali, automaticamente, as coisas fluem a teu favor. Porque você está visível, você está à mostra. As pessoas estão olhando, estão encantadas. Se ela faz aquilo ali de graça, tão bem feito, né? Então, como que deve ser o profissional, né? Fora daqui, com a mesma excelência? Eu quero. Então, tudo que é uma vitrine. Sim. Eu entendi que o meu trabalho é uma vitrine. Então, eu estou o tempo todo mostrando para as pessoas o que eu faço. Eu já cheguei a fazer workshop de 10, 15 pessoas, gratuito. E nem imaginava que dali ia surgir ali. Não, vou ali para ajudar, porque aquelas pessoas ali não têm condições de pagar um treinamento hoje. Mas quem sabe desperta o desejo em alguma e eu posso pegá-la como discípula e trazer para minha equipe. Trazer para o meu contato. E dali começa. Ai, mas eu falei para minha amiga, eu amei e tal, e fulana quer fazer o treinamento. Eu não fiz com essa intenção. Mas foi uma vitrine que deu muita visibilidade. E acabou repercutindo em outros lugares, entendeu? E é por isso que eu consigo viajar tanto. Porque eu fui plantando muitas sementes. Então, eu não planto uma vez só. Eu planto de manhã, tarde e noite. Eu não sei qual semente vai dar fruto, né? Pois é. Eu planto qualquer hora. Porque uma hora vai colher. Uma hora você vai colher. Ô, Elaine, mas aí, voltando para essa sua primeira viagem, Tá. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 10 dias. 10 dias. Foi mais rápida? Foi. Você se ambientou, você fez amizade, você conheceu as pessoas, como é que foi? Foi assim.
Cheguei lá, não conhecia ninguém, né? E aí eu fui participar de um culto. E não falava a língua também. Não falava. Só que eu fui numa cidade que tinha muito brasileiro. Estrategicamente falando, eu falei, um brasileiro eu vou achar. Uhum. Quando eu cheguei nessa cidade, em Pompano Beach, eu fui procurar uma igreja, que faz parte da mesma igreja da minha aqui, né? Eu falei lá, eu vou conhecer alguém, algum brasileiro, com certeza, né? É igreja de brasileiro. Quando terminou o culto, e eu falei pro meu marido, eu vou falar. Ele vai falar o quê? Você vai falar o quê? Eu falei, não sei o que eu vou falar. E eu levantei a mão. Minha mão assim, trêmula, né? Eu levantei a mão. Aí o pastor, pode falar, senhora. Quer vir aqui? Vem aqui na frente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E vinha uma voz de mim, só levanta a mão, deixa o resto comigo. Eu coloco a palavra na sua boca, só levanta a mão. Fui lá na frente. Aí eu contei tudo o que aconteceu na minha vida, tive outras conquistas pessoais, né? E contei a minha história. E eu falei, gente, e no finalzinho eu falei, e eu tô aqui à disposição. Quem quiser fazer um treinamento, fazer uma sobrancelha, eu tô à disposição. Quando eu falei isso, terminou, aí ele falou, ó, tá vendo, pessoal, ó, é exatamente o que eu falei na reunião. Você vai com medo mesmo. Ó, ela segura o microfone tremendo. Eu tava tremendo. Eu falei, ela tá tremendo. Mas ela tá fazendo. Ela tá fazendo alguma coisa. É. E é sobre isso. É sobre você estar disposto a fazer algo. Ele falou, ó, quem quiser falar com ela tá aqui. E foi aquele primeiro contato que eu tive com as brasileiras lá. Foi primeiro contato. Eu conheci uma senhorinha. Ela chama Dona Sheila. Sheila. Todo mundo chama ela de Dona Sheila. É uma senhorinha, loirinha, carinha de americana. Aí eu falei, ela é a pessoa certa pra eu pegar como modelo. E aí eu falei, Dona Sheila, vamos fazer essa sobrancelha. Ela falou assim, minha querida, agora eu não tenho condições, mas da próxima vez que você... Não, Dona Sheila, é agora. Dona Sheila, eu vou embora daqui 10 dias. Daqui 8 dias. Faltavam 8 dias pra eu ir embora. É agora. Tem que ser agora. Mas eu vou cobrar algo da senhora que não é dinheiro. É falar que eu fiz essa sobrancelha. Aí ela topou. No dia seguinte, de manhã, ela tava lá no resort. E a pessoa que me alugou o resort falou assim, vou alugar um lugar que tem um sofazinho, se você precisar fazer uma sobrancelha, tá ali. E eu fiz a sobrancelha dela. Quando ela levantou, eu falei, eu amei, tá maravilhosa. Imagina, né? Quantos contatos ela mandou? Né? Uhum. Eu falei assim, gente, é fantástico isso. Isso foi mais do que se ela tivesse... E nesses primeiros 10 dias você fez bastante sobrancelha? Não, duas. Não, duas pessoas conhecidas que não... Mais nada, né? Só fiz 2 sobrancelhas. E voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil. E daí depois, como é que foi? Da onde que surgiu que eu vou. E hoje você vai 2 vezes ao ano, pelo menos. Vou 2 vezes ao ano, exatamente. Vou 2 vezes ao ano. A gente faz um trabalho na Europa também. Oh, não é só nos Estados Unidos. Não. É da mesma forma na Europa? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu conheci uma advogada que ela tem uma irmã em Luxemburgo. Aí ela tirou a foto da sobrancelha e mandou. A irmã dela falou assim, eu quero ela aqui. Dá um jeito de mandar ela pra cá. E aí, essa advogada, ela viaja Europa, Estados Unidos, Brasil. Europa, Estados Unidos, Brasil. Constantemente, o ano inteiro. E aí ela falou assim pra mim, você topa ir comigo pra Europa em janeiro? Janeiro do ano passado. Falei, topo. Ela falou, janeiro? Nós estávamos em outubro. Eu falei, só fecha o olho e vai. Topo. E aí eu falei pro meu marido, a gente vai pra Europa. Ele falou assim, você é doido, mas vamos. Né? Ele vai topando todas as minhas ideias. Porque ele além de abraçar as ideias, ele apoia muito. Né? Isso é muito importante, né? Super importante. Uhum. E aí eu fui parar na Europa. Lisboa. Aí quando eu cheguei em Lisboa, ela me apresentou o salão onde fazia a unha. Ela fazia a unha num salão bem pequenininho, no centro de Lisboa. E fiz amizade. Aí ela já chegou assim, essa é a pessoa que faz a minha sobrancelha e todos aqueles procedimentos que você viu no vídeo. Aí ela olhou pra mim e eu falei, e eu vou fazer tudo em você agora. Aí ela, é verdade? Mas quanto que é? Eu falei, não. Deixa eu fazer em você. Se você gostar, a gente conversa. Aí ela falou, tá bom então, você volta mais tarde? Volto mais tarde.
Aí fui passear, voltei, fiz todos os procedimentos nela. Ela amou. E já foi falando para os clientes dela. Ali mesmo. Eu falei, porque a melhor propaganda não é eu falar. É eu fazer Exato. e você ver. E você falar, né? Exatamente. Não sou eu falando, mas você falar por mim. A sua propaganda vale mais que a minha. Com certeza. Né? E ali eu estava no salãozinho, num salãozinho bem bacana ali no centro de Lisboa. Chegou uma cliente e falou assim, eu gostei do seu trabalho. Eu conheço uma pessoa que pode te projetar para um outro público. Aí eu falei, Ela falou assim, me liga. E me passou o contato. Aí entrei em contato com ela, ela falou, você pode vir tal dia, tal hora? Tal dia, tal hora, eu estava lá. Era o outro lado de Lisboa, né? Um lugar mais nobre, né? Que um poder aquisitivo mais alto. Uma clínica de emagrecimento. A maior body shaper da Europa, de Lisboa. E ela me recebeu. Ela amou meu trabalho. E ela falou, quando você começa? Aí eu falei, só que tem um porém. Moro no Brasil, eu posso vir aqui esporadicamente. Ela falou, amo pessoas inacessíveis. Ela falou, amo pessoas que têm agenda cheia e que vêm esporadicamente. Isso gera mais interesse ainda no meu público. Ela falou, pode vir. Aí eu já fui 2 vezes para esse local. E atendeu muitas mulheres. Atendi mulheres. Fiz um trabalho com algumas mulheres para elas conhecerem meu trabalho. Porque assim, você tá num lugar que trabalha com o corpo. Sim. E aí as pessoas precisam daria a ideia do facial. Sim. Então, porque o foco tá no corpo tá ali, no né? corpo. Então, eu sempre chego da seguinte opinião. Você vai chegar e vai trazer uma pessoa que você acha que tem influência sobre as outras, que dá visibilidade. Eu dou esse serviço para ela. E aí, a gente, através dela, vai criar um público de retorno financeiro. Sim, sim. Então, eu sempre começo desse princípio. Primeiro eu dou e depois eu recebo. Primeiro eu dou e depois eu recebo. E nisso você já está há 10 anos indo para os Estados Unidos, para a Europa, e você se reveza, né? Igual você Sim. falou da advogada, você tá igual, Eu né? tô igual. Você vai, atende aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa e vai se revezando. Exatamente. E eu tenho clientes no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu tenho clientes no mundo inteiro. E é só me dar uma brechinha assim, Verônica. É uma brechinha assim, tipo, eu moro em tal... Ai, jura, como que é? Aí lá, tem bastante profissional da sua... Já vai que vai. E é isso. E no ano passado eu viajei 9 meses, né? De 12 eu viajei 9. 4 viagens internacionais. E você consegue conciliar tudo? Eu digo assim, porque, né, você tem as suas clientes do Brasil que precisam Sim. fazer retoque, que precisam de você. Aí tem as suas clientes nos Estados Unidos que também precisam. Agora na Europa, é possível conciliar todas as agendas e atender todas? O que eu consigo fazer hoje? Hoje eu penso assim, agenda cheia não é sinônimo de prosperidade. Sim. É uma agenda lucrativa. Então, para eu conseguir conciliar tudo isso, porque é uma organização, eu administro tudo Sim, isso. Então, a administração tem que ser muito os bastidores, precisa, né? às vezes é mais intenso do que a execução do trabalho. Então, o que eu faço hoje? 2 dias a semana eu trabalho o dia inteiro. O resto da semana eu trabalho só meio período. E tem dias que eu não trabalho. Tá. Porque eu preciso estar com a mente ativa o tempo todo, criando, vendo possibilidades. Porque se minha agenda estiver o tempo todo cheia aqui, vai passar oportunidades, eu não vou perceber. Sim. Então, hoje eu estou criando uma equipe para me ajudar nos serviços mais simples, né? Para me ajudar, me auxiliar na minha ausência, para dar uma manutenção para as minhas clientes. E eu consegui, porque hoje eu tenho uma carteira de cliente fixa e fiel, que eu consigo administrar o meu tempo. Sim. No meu tempo. Entendi. Você encaixa as suas clientes no No seu meu tempo. Por exemplo, essa semana eu já trabalhei 2 dias, no máximo 3. Não posso trabalhar mais que 3 dias. Porque se eu trabalhar mais que 3 dias no operacional, eu afogo o meu estratégico. Aí eu me anulo. Não adianta. Não adianta. Aliás, às vezes é pior, né? É pior. Em questão até de retorno financeiro mesmo. É. Às vezes a pessoa acha que ela vai ter um retorno financeiro maior, mas não, porque a estratégia é fundamental para o negócio girar. Exatamente. E nisso você cria uma qualidade. Sim, uma qualidade. Né? Por exemplo, janeiro do ano passado, julho do ano passado, eu estava em Luxemburgo e Bélgica. Tem coisas que eu não postei ainda.
eu vou começar a postar agora. Mas por quê? Porque lá em julho, eu não tinha a mesma cabeça que eu tenho hoje. De separar estrategicamente o meu tempo. E o seu próprio conteúdo, né? Para você postar Exatamente. o que vai ser de maior alcance no momento certo. Exatamente. Então, tem momentos que eu falo assim, nossa, estou trabalhando demais no operacional e o meu estratégico e a parte operacional está sufocando o meu estratégico. Então, eu paro, não. Ah, mas tem demanda. Então, a demanda, eu vou jogando mais à frente. Sim. E eu vou administrando dessa forma. Então, hoje, eu não me preocupo com a agenda cheia. Eu já tive épocas que eu não conseguia ir no banheiro, não conseguia almoçar, não tinha horário de almoço, trabalhava 12 horas. E muitas pessoas vivem isso, Verônica. Muitas pessoas vivem isso. A gente vê, a gente acompanha em salão mesmo. É. Que às vezes você vai lá fazer um cabelo, fazer uma unha, e você vê que as pessoas estão imersas nisso, né? Não almoça, chegou cedinho, vai embora, e essa passa a ser a realidade dessas pessoas. Exatamente. E eu decidi, no final do ano passado, que eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero ter uma agenda lucrativa, eu quero ter tempo para fazer atender meus clientes, dar os treinamentos, fazer os trabalhos voluntários. Esse é um outro ponto interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você já, né, deu uma prévia para a gente. Você faz um trabalho voluntário, então, nos presídios, também Sim. trabalha com as mulheres que estão passando pelo câncer. Vamos começar falando dessa questão que você trouxe dos presídios. Como funciona? Você vai com regularidade? Como é que é o trabalho feito lá? Ó, no Presídio Santana, um pouquinho antes da pandemia, eu já via frequentemente, né? E a convite de um trabalho social, do socioeducativo de uma instituição religiosa, né? Então, que chama UNP. Então, quando eu vou para lá, eu faço parte, assim, eu sou convidada a fazer parte desse projeto, é tudo regulamentado pelo projeto social da instituição. Então, eu não preciso arcar com nenhuma documentação. Eu só apresento o meu documento. Tá. E quando eu fui convidada, foi feito um projeto piloto para dar curso dentro dos presídios. Então, eu dei curso para 90 detentas dentro do presídio de Santana e fez uma gravação num estúdio de TV lá em São Paulo para as detentas que moravam em outros estados, né? Que presidiam em outros estados, né? E essas detentas receberam esse treinamento por vídeo online. Para que elas possam exercer a profissão. Exatamente. Cada lugar tinha sua monitora para acompanhar o vídeo e ir executando o trabalho. Então, foi um trabalho bem massivo, foi um trabalho de bastante repercussão. E fizeram uma formatura dentro do presídio, com 90 detentas. Eu não tenho acesso a essas informações, porque na época, não sei hoje como funciona, a gente não podia tirar foto, não podia fazer nenhuma divulgação. E como que foi a receptividade delas? E para você, né? Conhecer histórias ali, né? Umas mais fortes, outras menos fortes, né? Mas imagino impactando. É uma realidade completamente diferente do que você estava acostumado até então. Sim. Né? Quando você faz as suas viagens, ou você atende as suas clientes no seu espaço. Sim. Eu falo para você uma coisa. Quem faz trabalho social dentro de um presídio quer voltar para o presídio. É impressionante. Porque você sente aquela sensação de estar com elas presa ali dentro, porque você tá ali um dia inteiro, né? E quando você sai, é uma sensação, tipo, libertadora, porque você tá as pessoas ficaram, mas você tem a liberdade de ir e vir. Você começa a dar valor muito mais às coisas, aos pequenos detalhes. Ah, sentar numa cafeteria e tomar um café. Peraí, eu tô saindo do presídio. Eu tenho a liberdade de sentar aqui numa cafeteria algo e tomar que um às vezes café. a gente não pensa, né, no dia a dia. Exatamente. E uma detenta me marcou muito. Inclusive, eu tenho até uma cartinha dela até hoje. Eu estava dentro do presídio e eu não sabia, primeira aula, não sabia o que falar. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Qual é a primeira frase que vai sair da minha boca? Bom, aí a missionária que estava lá, né, que foi um trabalho missionário, fez a oração e ela deixou eu dar prosseguimento, né? Falei, quem aqui veio fazer curso de sobrancelha? Levanta a mão. Aí todas elas, né? Eu vim. Eu falei assim, eu não vim dar curso de sobrancelha. Aí todo mundo, não? Ué, mas eu me inscrevi no curso de sobrancelha. Eu falei, calma. Mas não é o curso de sobrancelha? De que curso que é, dona? Eu falei, eu vim aqui mostrar pra você uma porta que vai mudar a sua história, mesmo você estando aqui dentro.
e vai revolucionar a sua vida se você se permitir. Se você tomar uma decisão na tua vida. De mudar a rota da tua vida. Porque foi assim que aconteceu na minha. E não é porque eu não estou presa que a minha vida deu certo. Porque existem outras prisões que não são cadeias. E que as pessoas também estão presas. E hoje você se permite a estar livre mesmo dentro da cadeia. Uma começou a chorar e desabar a chorar. Aí foi uma assistente até ela, trouxe ela para perto, ficou do meu lado. Quando chegou na hora do intervalo, ela falou, ela quer falar com você. Aí ela veio até mim. Ela falou assim, esse curso é para mim. Eu fiz vários furtos. E um deles foi dentro de uma escola de micropigmentação e eu roubei um dermógrafo. Eu fui expulsa da escola para não ser presa. E ali eu tomei a decisão de não fazer mais o curso e eu não acreditei mais em mim. E fui fazendo pequenos furtos até estar aqui, onde eu estou. E quando você falou que não veio dar curso de sobrancelha, mas que você veio tirar uma cadeia, dar uma virada de chave, mexeu nessa ferida. Então, hoje eu estou dizendo para você que o dia que eu sair daqui, eu vou me tornar uma excelente profissional. E você vai ouvir falar de mim. Eu falei, meu Deus. Nossa, eu fiquei arrepiada. Impactante, né? Impactante. Eu falo, meu Deus. Isso faz tempo, Elaine? Isso já faz um tempo. Ela saiu, me procurou. Aí ela trabalhava num salão, fazendo sobrancelha, fazendo cabelo, e se tornou comissária de bordo. Sim, era uma moça. Eu tenho contato com ela, a gente conversa. E ela é uma pessoa, assim, que realmente foi tocada por uma palavra, né? Que levantou. Ela estava ali. E, detalhe, uma semana antes do curso, ela tinha tentado suicídio. Na hora do banho de sol delas, ela ficou na cela e ela ela se enforcou. Quando uma das detentas voltaram para a cela, viram ela lá agonizando, tirou ela. Então, uma semana antes, ela tinha tentado suicídio. Ela ficou muito tempo detida? Eu não me lembro exatamente quanto, mas eu acredito que uns 5 anos, mais Bastante. ou menos. É. E aí ela saiu e mudou de vida. E mudou de vida. E uma palavra, né? É uma palavra. Uma palavra. Como é importante, né? Acho que a sua história mostra muito isso pra gente. Fazer o bem sem olhar quem e você recebe de volta, né? Sim. Porque também fizeram pra você o bem sem olhar quem, sem nem te conhecer. Exatamente. Né? Pagar uma viagem pra uma pessoa sem conhecer. Você pensa nisso hoje em dia? Fiz uma parcela e você vai me pagar? Com o tanto de golpe, de tudo que a gente mostra, é tão difícil, né? É muito. Realmente, é fé, é milagre, é coisa de Deus, né? Sim, não tem Colocando a como. mão, não tem como. Não tem como. E você também faz esse trabalho voluntário em hospitais. Sim. E aí também é um público numa situação delicada, Frágil. né, Elaine? Fragilizada, autoestima abalada, falta de confiança, né? Sim. Medo. Sim. E às vezes o fato de você estar ali, a pessoa que está recebendo cuidado, ela tá mais suscetível ao abraço, né? Parece que ela, mais um pouquinho ela te abraça. É. E você percebe que aquela pessoa não recebe muito carinho. Tem pessoas que não recebem muito carinho, né? São sozinhas. É. E quem Tem pessoas, mulheres, né, que são abandonadas durante o Exatamente. tratamento. E o trabalho da oncologia é muito bacana porque a ideia, né, da Relações Públicas do Hospital das Clínicas que a gente foi, junto com a assistência social, não é só beneficiar quem faz o tratamento, mas quem cuida de quem faz o tratamento. Que é uma pessoa sofrida também. A pessoa deixa de viver a vida dela para viver a vida do outro. Ela vive em hospitais, em hemodiálise, em quimioterapia. Então, ela deixa de viver. Às vezes, sai de outra cidade, atravessa, né, horas para chegar numa outra cidade. Às vezes, dorme em hotel. Ela vive em... Sim, em função do outro, né? Exatamente. Então, a gente fez esse trabalho junto com o pessoal da oncologia. E quem era homem, paciente oncológico? Aí a mulher vinha ser tratada. A filha vinha ser tratada. A pessoa que estava cuidando, a cuidadora vinha ser tratada. E agora a gente tem um projeto novo no Hospital das Clínicas.
Na hora que a gente estava fazendo o trabalho, a gente via a carinha dos médicos de felicidade passando no corredor e falava assim, você tá cuidando da minha paciente. Eles cuidam com tanto carinho, né? É. E eles Tem traziam excelentes na mão. profissionais. Eles traziam na mão, assim, carregava. Ai, tá aqui a dona fulana. Ela vai fazer sobrancelha, faz uma rena nela, vai ficar linda. Aí elas faziam sobrancelha lá no médico. Olha como ficou bonita a minha sobrancelha. E aí os médicos olhando, falaram assim, ai, podia ter o dia do médico, né? Podia ter o dia do médico, né? Aí eu conversei com a RP de lá, junto com a pessoa que me convidou, né? Que é a Adriana, que cuida da parte social. A gente podia fazer o dia de cuidar de quem cuida, né? Que é tão importante, né? Não é? E aí agora a gente está com esse novo projeto, cuidando Legal. de quem cuida. E aí a gente vai fazer a gente está fazendo já uma agenda anual em que a gente pode estar sempre presente. Ô, Elaine, nessa sua trajetória de sucesso que inspira muito, você conta com a ajuda e com a parceria do seu companheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento. Faz tempo que vocês estão juntos, a importância dele na sua vida, né? Porque acho que faz toda a diferença. Você tem alguém ali vibrando por você, alguém que topa as suas loucuras, né? Como diz, não, vamos, então vamos. A primeira vez, nós estamos casados vai fazer, foi desde 2016, né? Vai fazer 10 anos, né? O ano que vem. E ele já me conheceu como designer de sobrancelha. Ele já me conheceu a doidinha da sobrancelha, né? Porque ao invés de carregar mala, hoje meu apelido é rodinha no pé. Mas antigamente era atendimento a domicílio, a doidinha da sobrancelha. Andava para cima e para baixo atendendo a domicílio. E ele me conheceu dessa forma. E ele sempre vibrou com as minhas conquistas. Isso é muito legal. E ele sempre investiu nas minhas conquistas também. Porque nem sempre um investimento alto, por exemplo, ir para a Europa. Às vezes ele fala, não, eu banco, depois a gente vê. E ele vai e investe mesmo, sabe? Então, há possibilidade, por exemplo, de ter ganhos em tal lugar? Há possibilidade. Então, vamos investir. Vamos investir. Então, ele já investiu em várias coisas na frente. Porque ele acredita muito nesse potencial, né? E eu me lembro hoje da primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos. Ele tinha operado do joelho, ele estava de muleta. E aí eu morava no andar de cima e trabalhava no andar embaixo. Quando eu atendi uma cliente da possibilidade de ir, né, e veio essa ideia, que ela ia tirar minha DS e tal, eu subi correndo e falei, a gente vai para os Estados Unidos. Ele falou, quando? Aí eu falei assim, o mais rápido possível. Ele falou, pronto, tô pronto. Então é uma coisa que ele tá sempre disposto, sabe? E ele incentiva, por exemplo, vou para João Pessoa, vou para Recife, vou para o Rio de Janeiro. E ele dá todo o apoio, sabe? Ele não é uma pessoa assim que, mas vai fazer o que lá? Mas vale a pena? Mas compensa? Ele entende essa dinâmica do plantar para colher. Isso é muito legal. Uhum. Ele entende, porque eu vejo muitas mulheres falando assim, mas meu marido fala assim, mas isso dá dinheiro mesmo. Quanto você ganhou hoje? Mas você está trabalhando demais. Isso desmotiva, né? Até porque a gente planta para depois colher. Tem um tempo para isso, né? Na maioria dos casos. Existe um tempo e a gente precisa respeitar esse tempo. Agora, muitas mulheres não têm o apoio do companheiro, nem de ninguém, às vezes desistem no meio do caminho. Exatamente. E as minhas clientes ficam assim, como que seu marido viaja com você? Eu falei, não, ele trabalha home, trabalha à distância, ele consegue conciliar a agenda dele e ele se permitiu, né? Ele decidiu fazer isso. Não que ele dependa de mim financeiramente, pelo contrário, né? Cada um tem a sua dependência e a gente tem um plano juntos, né? Financeiro. Mas ele tem essa facilidade de projetar roteiro para mim. Eu era toda confusa. Pensa, eu marcava uma cliente lá, outra cliente lá, outra cliente lá. E ele falou, não, a gente vai demorar um dia para atender 2, 3 clientes. Não, dá isso aqui, deixa eu resolver. Aí ele faz o roteirinho, ele pega o mapa e ele faz o GPSzinho. Ele é mais do que um parceiro, né? Ele é uma parte do seu negócio. Não tem como, eu já falei para ele. Você consegue sozinho? Não consigo. Você é parte do processo. Não há possibilidade. Não há possibilidade de eu, por exemplo, dirigir, falar com as pessoas, postar, né? Viajar horas. E muitas vezes ele tá viajando horas dirigindo, eu tô dormindo, tô descansando, tô respondendo uma mensagem, tô marcando horário, né? Carregar maca. Maca é pesada. Pesada. Mala de 23 quilos. Eu fui pra Europa uma vez, eu sofri pra caramba. Eu fiquei presa dentro de um banheiro, no metrô,
saindo de Bélgica para Luxemburgo. Eu falei, como que eu entrei e não consigo sair do banheiro? Aí eu mandei mensagem, falei, amor, eu não consigo sair do banheiro porque eu tô presa. Aí ele falou, não, põe a mala em cima do vaso. Agora vira assim, agora gira assim. Você vê, até por telefone. É muito linda essa relação. Elaine, eu queria que você deixasse um recado para a mulher, né? Porque esse podcast é para todo mundo, mas a gente tem um foco de contar histórias de mulheres que inspiram e que pode servir de exemplo e daquele pontapé para muitas mulheres que estão acompanhando a gente. Então, que recado você deixa para quem está ouvindo, para quem às vezes está na dúvida, para quem às vezes está com medo, para quem às vezes até está, né, triste, está meio perdido? Qual é o seu recado para essas pessoas, para essas mulheres especificamente? Tá. A primeira coisa é você ter um propósito de servir, né? Porque servir não importa se é servir remunerado ou não remunerado, você sempre vai estar servindo. Então, coloca como meta servir. Ah, mas eu estou começando agora, sirva. Faz os primeiros contatos sem cobrar nada. Aquilo que você faz muito bem feito, sem remuneração, vai vir retorno remunerado, você pode ter certeza. Porque você já gostou da ideia. Eu falo isso para minhas alunas. Até começando agora, o seu estágio vai ser lá no asilo comigo, o seu estágio vai ser lá na terceira idade, o seu estágio vai ser lá na oncologia. Porque se você fizer com prazer aquilo ali, sem receber nada em troca, você já está recebendo. E aí você criou habilidade, criou experiência, autoridade. E é mais fácil, um caminho mais fácil de trilhar. Quer fazer o negócio dar certo? Não é pulando etapas, mas remindo o tempo. Um estágio que eu quero dizer, por exemplo, acabei de fazer meu curso. E agora? Vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Uhum. Entre em algum lugar, entre em contato com as amigas, faz um chá da tarde. Marca lá uma mulherada. Porque o contato vai fazendo você criar essa experiência. Em menos tempo você tá boa. Sim. E aí você tem... Porque a maioria das pessoas, Verônica, é assim. Compra um curso hoje, daqui a um mês, ela decide pegar o material para treinar. Ela volta a estudar daqui a um mês. Aí depois de um mês, ela decide atender uma cliente. Aí depois de 2 meses, surge uma cliente, não sei o quê. Então ela vai perdendo aquela chama, aquilo que acendeu ela no começo, né? Esse que é o problema. Você não pode deixar a chama apagar. Você tem que pegar o processo e colocar fogo. Colocar lenha na fogueira. Vamos, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo. Tô dentro. Eu tenho uma aluna que tudo que eu falo, ela tá dentro. Que é o caminho, né? Eu falo, ela sai lá de São Paulo, ela fala, eu vou fazer um projeto em tal lugar. Tô dentro. Não importa a hora. E ela trabalha, compra coisas na feira da madrugada para vender na loja dela. Olha a rotina dessa mulher. Sim. Então é a disposição dela. Então, tenha disposição, tenha objetivo, um propósito bem definido de servir e seja rápida em agir, né? Não fique esperando. Não fique esperando. Confie em você. Exatamente. Que aí o processo é mais rápido, né? E aí você não perde dinheiro. É isso. Elaine, muito obrigada, viu, pela agradeço. presença. Adorei receber você aqui, bom. contar a sua história. Que bom. Acho que Feliz. todo mundo vai ficar, que nem eu fiquei em muitos momentos, acho que as pessoas até perceberam, perplexa, prestando atenção, ouvindo, porque é uma história que inspira, é uma história de fé, é uma história de superação, de coragem, é uma história maravilhosa. Hoje você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. E isso é fantástico, sempre com muita fé e com muita coragem. Acho que essa é a lição que a gente tira daqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Verônica. É isso aí, gente. Ela pode volta na semana que vem com novos episódios, não perca.